Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus preencham cada um de vocês neste momento abençoado. É com o coração transbordando de alegria que nos reunimos novamente para mais uma jornada de fé e esperança. A vida, com seus altos e baixos, muitas vezes nos coloca diante de situações delicadas, não é mesmo? Aqueles momentos em que a saúde fraqueja, ou quando nos sentimos traídos por alguém em quem confiávamos, como se um espinho nos perfurasse a alma. Quem nunca experimentou a fragilidade do corpo ou a dor de uma amizade desfeita? Nesses momentos de vulnerabilidade, quando a dor física ou emocional tenta nos abater, é natural que a alma busque por um refúgio, um consolo, uma presença que possa nos restaurar. Mas eu tenho uma verdade preciosa para compartilhar com vocês hoje. Uma verdade que tem o poder de acalmar o mar revolto da alma e trazer a paz que excede todo o entendimento. Essa verdade é como um farol que nunca se apaga, uma âncora que nos mantém firmes mesmo nas maiores tempestades. E essa força, meus queridos, essa âncora é o amor inabalável de Jesus, que está no controle de cada detalhe da nossa existência. É Ele quem nos sustenta, quem nos compreende e quem nos abraça em meio a qualquer enfermidade ou desilusão. Neste nosso encontro, vamos abrir as páginas da Bíblia para um texto que fala diretamente sobre a bem-aventurança de cuidar dos necessitados, a experiência da enfermidade e a busca por Jesus em meio à traição. É um convite para pararmos por um instante, respirarmos fundo e permitirmos que a verdade divina nos envolva, acalmando as inquietações do nosso coração. A linguagem será humanizada e direta, sem jargões teológicos ou termos difíceis, e sem gírias. A simplicidade e clareza são fundamentais para que qualquer pessoa, independentemente da idade, compreenda a mensagem. Queremos que cada palavra ressoe em sua alma, transmitindo a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada um de vocês. Então, preparem o coração, porque a revelação está apenas começando, e ela nos conduzirá diretamente para as riquezas de um dos salmos mais tocantes, que nos mostra a bondade e a justiça divinas em cada verso. O que será que o Salmo 41 tem a nos dizer hoje? Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Eu disse: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum vem ver-me, fala coisas vãs. O seu coração amontoa a maldade para si, saindo para fora, ele o divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim, imaginam o mal, dizendo: alguma coisa má se lhe apega, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes retribua. Por isto conheço eu que tu te deleitas em mim, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Jesus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 41 que acabamos de ler nos leva a uma profunda reflexão sobre a bondade de Jesus, a experiência da enfermidade e a dor da traição. Ele começa com uma declaração de bem-aventurança, ou seja, de felicidade, para aquele que se importa com o pobre e necessitado. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. É como se Jesus estivesse dizendo: olhe para o seu irmão que precisa. Estenda a mão, e eu estenderei a minha para você nos dias difíceis. Essa é uma promessa poderosa de cuidado e livramento. Jesus promete guardar a vida de quem pratica a bondade, conservá-lo em vida e abençoá-lo na terra, não o entregando à vontade de seus inimigos.
E não apenas isso, mas Jesus também o sustentará no leito da enfermidade, restaurando-o da sua cama de doença. Essa é uma imagem de um Jesus que se inclina sobre o doente, que cuida com ternura e traz a cura, tanto física quanto espiritual. A partir do 4º versículo, o salmista muda o foco para si mesmo, expressando sua própria necessidade de misericórdia. Ele clama: Eu disse, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Aqui, vemos a humildade de um coração que reconhece seus erros e busca o perdão e a cura de Jesus. Ele não esconde suas falhas, mas as expõe diante de Jesus, confiando em sua misericórdia. É um convite para que também possamos nos apresentar a Jesus com nossas fraquezas, sabendo que Ele nos acolhe. Em meio à sua enfermidade e confissão, o salmista se vê cercado por inimigos. Eles falam mal dele, desejando sua morte e o fim de sua reputação. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? É uma dor profunda ser alvo de maledicência e inveja, especialmente em um momento de fragilidade. E a dor se aprofunda ainda mais quando ele descreve a falsidade daqueles que vêm visitá-lo. Eles falam coisas vazias, enquanto seus corações acumulam maldade, e depois saem para espalhar rumores e mentiras. E se algum vem ver-me, fala coisas vãs. O seu coração amontoa a maldade para si. Saindo para fora, ele o divulga. É como um veneno sutil, que se disfarça de carinho, mas por trás esconde a intenção de ferir. Todos os que o odeiam murmuram juntos, imaginando o mal contra ele, dizendo que uma doença incurável o aflige e que ele jamais se levantará. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: alguma coisa má se lhe apega, e agora que está deitado, não se levantará mais. Mas a dor mais cortante vem de onde menos se espera, a traição de um amigo íntimo. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa é uma imagem poderosa de alguém que era próximo, que compartilhava a vida, mas que se voltou contra ele. É a dor de uma ferida no coração, causada por quem menos se esperava. Essa traição, inclusive, é um prenúncio do que o próprio Jesus sofreria mais tarde, ao ser traído por Judas Iscariotes. É como se a história se repetisse em cada um de nós, mostrando que as dores humanas são universais. No entanto, em meio a toda essa adversidade, o salmista não desiste. Ele volta a clamar a Jesus: Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes retribua. Aqui, retribuir não significa vingança no sentido humano, mas o desejo de ver a justiça de Jesus prevalecer. É a certeza de que Jesus é o único que pode reverter a situação, restaurá-lo e mostrar a verdade. E ele declara sua confiança: Por isto conheço eu que tu te deleitas em mim, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. A ausência da vitória do inimigo é a prova do favor de Jesus, de que ele se agrada do justo. O Salmo 41 termina com uma declaração de fé e louvor. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. É a certeza de que Jesus o sustenta em sua integridade, mesmo diante das acusações, e o mantém em sua presença para sempre. Que promessa maravilhosa! Jesus nos guarda, nos sustenta e nos coloca em sua presença. E o salmo se encerra com uma bênção poderosa. Bendito seja o Senhor Jesus de Israel de eternidade em eternidade. Amém e amém. É um louvor à eternidade de Jesus, uma confirmação de que Ele é digno de toda adoração, hoje e para sempre. O Salmo 41, portanto, nos ensina a buscar a Jesus em meio à dor, à traição e à enfermidade, confiando que Ele é o nosso libertador, restaurador e protetor eterno. Ele nos mostra que a verdadeira bem-aventurança está em servir e confiar em Jesus, que está no controle de todas as situações e cuidando de cada detalhe da nossa vida. E essa certeza nos impulsiona para o próximo passo. Amados irmãos e irmãs,
Depois de mergulharmos tão profundamente nas palavras tocantes do Salmo 41, é chegado o momento de elevarmos nossos corações em uma oração sincera e cheia de confiança. Que as verdades que acabamos de contemplar se tornem o alicerce para as nossas súplicas, transformando cada desejo em um pedido de fé. Sintam a presença de Jesus pertinho de vocês, acolhendo cada palavra e compreendendo cada suspiro de suas almas, com um tom acolhedor e empático. Ó Jesus, nosso refúgio e fortaleza, viemos a Ti com o coração aberto, reconhecendo a Tua grandiosidade e o Teu amor sem igual. Tu és a nossa rocha inabalável, o nosso sustento em todos os momentos da vida. Neste instante, Senhor, queremos agradecer por nos ensinares a bem-aventurança de atender ao pobre e ao necessitado. Ajuda-nos a ter um coração compassivo, a enxergar aqueles que precisam e a estender a nossa mão, sabendo que, ao fazê-lo, estamos Te servindo. Que a Tua promessa de livramento no dia do mal seja a nossa certeza, e que a Tua guarda e o Teu cuidado nos acompanhem sempre. Jesus, somos gratos porque Tu nos guardas e nos conservas em vida. Acreditamos que seremos abençoados na terra e que não nos entregarás à vontade de nossos inimigos. Louvamos-Te porque Tu nos sustentas no leito da enfermidade e Te pedimos que nos restaures da nossa cama de doença, seja ela física, emocional ou espiritual. Em Tua misericórdia, sara a nossa alma. Jesus, perdoa-nos pelos nossos pecados e por todas as vezes que falhamos contra Ti. Reconhecemos as nossas iniquidades e clamamos pela Tua graça que nos purifica e nos renova. Senhor, sabemos que em meio às nossas fraquezas, os nossos inimigos podem falar mal de nós, desejando o nosso fim e a destruição do nosso nome. Eles podem falar coisas vãs, amontoando maldade em seus corações e divulgando-a por onde quer que vão. Aqueles que nos odeiam podem murmurar e imaginar o mal contra nós, dizendo que algo terrível nos aflige e que jamais nos levantaremos. Mas em Ti, Jesus, está a nossa confiança. Ajuda-nos a não nos abalarmos com as palavras e as intenções malignas dos outros, mas a manter os nossos olhos fixos em Ti. Ainda mais doloroso, Jesus, é quando a traição vem de um amigo íntimo, de alguém em quem tanto confiamos, que comia do nosso pão e levantou o calcanhar contra nós. Tu conheces essa dor, pois também a experimentaste. Por isso, clamamos a Ti. Tem piedade de nós e levanta-nos para que a Tua justiça prevaleça em nossa vida, que o nosso inimigo não triunfe sobre nós, pois em Ti conhecemos que Te deleitas em nossa fé e em nossa sinceridade. Jesus, Tu nos sustentas na nossa sinceridade e nos pões diante da Tua face para sempre. Que essa verdade nos fortaleça em cada passo, que possamos viver com um coração reto diante de Ti, sabendo que a Tua presença é a nossa maior recompensa. Bendito seja o Teu nome, Jesus, de Israel de eternidade em eternidade. Amém e amém. Que a nossa vida seja um hino contínuo de louvor e gratidão a Ti, que és o nosso auxílio, o nosso libertador e o nosso bom pastor em todas as circunstâncias. Que a Tua presença seja a nossa maior alegria, a nossa paz e a nossa segurança em cada novo dia. Enche-nos da Tua sabedoria, para que a nossa boca fale do que é justo e a nossa língua proclame a Tua verdade. Que a Tua lei esteja em nosso coração e que os nossos passos não resvalem para o pecado. Permanece conosco, Jesus, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor, que transforma e liberta. Amém. Amados irmãos e irmãs, que o poder das palavras do Salmo 41 tenha tocado profundamente o coração de cada um de vocês, trazendo consolo e a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo nas maiores dores e nas mais difíceis traições. A simplicidade da mensagem de Jesus é o que nos conecta a Ele, sem a necessidade de palavras rebuscadas ou termos difíceis. O que importa é a sinceridade do nosso coração e a certeza de que Jesus está pertinho,
compreendendo e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele está no controle de tudo e nos ama incondicionalmente. Agora, quero fazer um convite muito especial a todos vocês. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se você sentiu a presença e o amor de Jesus em cada palavra, eu os encorajo a dar o próximo passo. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que você ama? Alguém que talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma dose de esperança ou de um lembrete do amor inabalável de Jesus. Compartilhar é semear a boa semente, é estender a mão a quem precisa de um abraço de fé. É simples, direto e centrado em Jesus. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Eu amo ler cada um deles, pois é através de suas experiências e testemunhos que a nossa comunidade de fé se fortalece e cresce. Se você ainda não é parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo conteúdo repleto de ensinamentos e inspirações. Continuem firmes na fé, confiando que Jesus está sempre ao nosso lado, guiando-nos em cada passo do caminho. Até a próxima. E que a paz de Jesus esteja com todos vocês.